Sofia e hoje vocês vão aprender o que é a biorremediação, como ela funciona e como ela pode ser aplicada hoje em dia. Vamos lá? Oi. Bom, para a gente começar o conteúdo, né, vamos fazer uma breve descrição sobre a biorremediação. A biorremediação é uma técnica ambiental que utiliza micro-organismos como bactérias, fungos e leveduras para remover ou transformar poluentes em substâncias menos tóxicas ou inertes que seriam não existir em determinado local. Bom, o que é manipulação de micro-organismos? É o uso e controle de micro-organismos como bactérias, vírus e fungos para fins específicos. Bom, a manipulação de micro-organismos pode ser feita de três formas. A primeira é por meios seletivos. Os meios seletivos permitem o crescimento de certos micro-organismos e proíbem também o crescimento de outros micro-organismos, o que acaba facilitando o isolamento e o estudo de espécies específicas. Já o segundo são meios diferenciais. Os meios diferenciais permitem a identificação de diferentes tipos de micro-organismos ou grupos também de micro-organismos com base em características como fermentação de certos açúcares ou produção de enzimas. Já o terceiro meio, o último, é o meios enriquecidos. Os meios enriquecidos fornecem nutrientes adicionais para o crescimento de certos micro-organismos existentes. Bom, a biorremediação é muito importante para diminuir os impactos da ação antrópica. Por quê? Para a gente entender um pouco melhor, o que é ação antrópica? A ação antrópica é aquela que o que o ser humano causa impacto negativo no meio ambiente. Então, assim, é como se fosse tipo vazamento do petróleo, entendeu? Então, a biorremediação é muito, muito importante para reduzir esses impactos da ação antrópica. Então, por quê? Porque ela utiliza micro-organismos que acaba sendo sustentável e também ela é importante para a nossa saúde, não só nossa, dos seres humanos, mas também para a saúde dos animais também. Bom, as fontes de poluição do ar, né? Coloquei três específicas aqui, que são bem importantes para a gente analisar. As atividades industriais, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Sabe aquela fábrica que normalmente sai fumaça preta? Aquela poluição industrial. Tipo, fumaça preta, entendeu? Saindo das fábricas. Transporte também, quando, tipo assim, carros, quando só tu tem um escapamento preto, né? Sai, né? Tipo, aquela fumaça preta, sai alguns escapamentos. A queima de combustíveis fósseis também, se já queimada já é ruim, imagina de queima de combustíveis fósseis, querido. E as consequências da poluição do ar impacta negativamente da qualidade do ar, né? Se você fosse comparar com uns anos atrás, né? Tipo assim, onde não tinha ainda poluição, com o de hoje em dia, você ia sentir um impacto muito grande, assim, você ia sentir uma diferença na respiração. O danos à saúde humana também, danos ao ecossistema nosso, não só nosso, como do planeta inteiro. Aumento no efeito estufa, aumenta também as chuvas ácidas e também diminui a camada de ozônio. Poluentes da água e seus efeitos. Os agrotóxicos é um exemplo disso. O uso excessivo de agrotóxicos na agricultura, como por exemplo fertilizantes, o uso excessivo deles também acaba contaminando os corpos hídricos, que são locais com água e que contêm água, os lençóis freáticos também. Esses tipos de agrotóxicos podem causar danos severos à saúde humana, e não só humana, como também animal e a vida aquática também. Efluentes industriais, as indústrias como as químicas e as de tratamento de resíduos utilizam substâncias tóxicas nos corpos hídricos, que são locais que contêm água, né? O que acaba contaminando e causando vários problemas ambientais. Isso também é muito grave, né? Os efluentes industriais podem ter substâncias muito perigosas. E não só os efluentes industriais, mas também os resíduos sólidos. O descarte incorreto desses resíduos sólidos em áreas próximas a corpos hídricos pode contaminar a água e o solo. Então imagina, se já na água já é ruim, imagina no solo juntos. Já tem um efeito impacto grande. Ela pode também conter materiais plásticos, materiais orgânicos e outros resíduos que também são muito perigosos para o meio ambiente. O esgoto, o descarte incorreto dos esgotos, né, não tratados nos corpos hídricos, é uma das principais fontes de poluição da água. Tanto que aqui, não sei se vocês sabem, teve uma época assim que você não podia andar descalço na rua por causa disso, entendeu? Porque assim, tinha uma bactéria que come teu cérebro, entendeu? Come teu cérebro ainda vivo, entendeu? Você não sabe que ela tá lá. Tipo, se andasse descalço na rua, ela fica tipo na água, entendeu? Na água contaminada. Tipo assim, tem uma época que era muito, muito comum você pegar isso, né, descalço. Por isso que toda mãe fala, não anda descalço na rua. Não anda descalço em casa. Por isso
Bom, tipos de contaminação do solo. Eu coloquei aqui 4, se eu não me engano, para não ficar muito longo. O primeiro é a contaminação por metais pesados, como chumbo, cádmio, mercúrio, entre outros também. O segundo é o uso inadequado de fertilizantes. O terceiro, o acúmulo de sais no solo. E o quarto, a remoção do solo pela água e pelo vento. Já os seus impactos na agricultura são a redução da produtividade do cultivo de alimentos, contaminação de alimentos, mudanças climáticas também, aumento de problemas de saúde e perda da diversidade biológica. Bom, o que é biorremediação, né? Ela é uma técnica de descontaminação ambiental que utiliza técnicas sustentáveis. E como ela funciona? Ela pode ser realizada em 5 etapas. A primeira etapa é a identificação e avaliação do local. Tipo assim, ó, os cientistas vão ter a prancheta deles, vão escolher um determinado local, vão analisar lá. Que micro-organismos tem? Que impacto negativo tem? Que tipo de contaminantes tem? Entendeu? Tipo essas coisas assim, básicas, entendeu? E daí eles vão ver, o segundo, né, que vai vir pro segundo passo, é a seleção de micro-organismos. Então eles vão ver qual micro-organismos vai se adequar nesse local, entendeu? Tipo assim, que funcione que também, tipo, funcione nesse tipo de local, né, também, né? Porque tem tipos de bactérias e vírus e fungos que não resistem, por exemplo, à água. Tem alguns que não conseguem viver na água, entendeu? Tem alguns que conseguem viver na água ou na terra também, né? Pode viver nos dois, entendeu? Tipo, é assim. Eles vão analisar e qual tipo pode ter um impacto maior positivo, entendeu? Naquele tipo de contaminante. E o terceiro passo é a aplicação da biorremediação. Ela pode ser feita de duas maneiras. A primeira, o in situ, que ela é realizado diretamente no local, ou seja, não será retirado o solo ou a água. Já no processo ex situ, tecnicamente todo o contrário. É tipo, o solo ou a água, que eles vão analisar no local, eles vão retirar esse local, o solo ou a água, e eles vão levar para um local específico, vão transportar eles, né, para um local onde vai ser tratado corretamente. E o quarto passo é a transformação. Então vai ser tipo assim, ó, os micro-organismos nesse quarto passo, os contaminantes desse quarto passo vão servir de alimentos, tipo uma fonte de nutrientes para os micro-organismos, entendeu? Vai ser tipo uma fonte de alimentos mesmo, entendeu? Vai ser como se fosse um banquete para os micro-organismos ali, né, que os cientistas vão inserir ali. E o quinto é o monitoramento e avaliação. Eles vão avaliar, né, vão observar também, que esse quinto passo é tecnicamente importante, avaliar e observar como é que vai. Bom, eu pedi pro ChatGPT me criar um caso de biorremediação. Por que tá me olhando assim por quê? Ele vai me dizer que também não usa. Os professores sabem que você usa. O que você acha? Mas eu admiro meus trabalhos. Bom, continuando, o problema que ele passou foi a contaminação de águas subterrâneas, um vazamento de solventes TCE e PCE em áreas industriais, os possíveis riscos que ele me deu, né, a saúde pública e o meio ambiente também, né, as possíveis soluções, a biorremediação com bactérias de Halococcus. As técnicas que ele me deu são a bioestimulação, que ela utiliza nutrientes, mais a bioaumentação, que utiliza cepas eficientes. Os possíveis resultados que ele me deu, mais 90% de redução de contaminantes, produção de compostos não tóxicos, o sucesso com o monitoramento e a caracterização adequada. Bom, aprendemos como a biorremediação funciona e como ela é importante para hoje em dia também. Também aprendemos como ela é uma das maneiras mais sustentáveis de utilizar para a limpeza de locais, de ambientes também, não só locais, estragados pela gente, nós seres humanos, né? See things you don't understand.